Momento Empreendedor, com Fábio Calazan. Como você vai calcular o lucro da sua empresa? Eu digo sempre que, chegando no final do mês, se você não sabe quanto você lucrou exatamente, tá? Você é um barco, a sua empresa é um barco à deriva. Porque como é que você vai tomar decisões se você não sabe quanto é que você lucrou? Ou se você não sabe se você teve lucro ou prejuízo naquele período ali de um mês, tá certo? De forma bem simples aí, o que é o lucro? O lucro é o ganho da empresa após descontar todos os gastos e despesas para produzir ou vender seus produtos ou serviços, tá bom? Existe uma formulazinha bem simples que é a seguinte: receitas, o lucro será as receitas totais, tudo que a sua empresa ganhou ali durante um período que geralmente a gente calcula aí no período de um mês, menos as despesas totais, você vai ter o seu lucro. Parece simples, né? Receitas totais menos despesas totais é igual a lucro, mas não é tão simples assim. Para você entender bem o que é o lucro, é muito importante que você entenda uma coisa chamada fluxo de caixa. É isso mesmo. E o que é o fluxo de caixa? É um instrumento de gestão financeira utilizado para registrar todas as informações financeiras da empresa num determinado período de tempo. Esse período de tempo pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um trimestre, enfim, tá? E aí, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de fluxo de caixa. Toda empresa, todo o dinheiro que entra da empresa, ele vai percorrer aí esse mesmo caminho, tá certo? A gente inicia aqui com as receitas. Então você tem receitas, que é o dinheiro que entrou ali da sua empresa, proveniente de quê? Das vendas dos produtos ou da venda do teu serviço, tá bom? E aí, primeira coisa que você vai tirar ali dessa parte grande, né, dessas receitas, é o que a gente chama de despesas variáveis. O que são as despesas variáveis? São as despesas relacionadas à venda. Toda despesa atrelada à venda, a gente chama de despesas variáveis. Exemplo, impostos, comissão de vendedores, o que a gente pode ver mais, valores de entrega, o seu gasto com entrega, também é uma despesa variável. Pegou receita, tirou despesas variáveis, você fica com uma coisa que a gente chama de margem de contribuição. A margem de contribuição é o dinheirinho que vai ficar ali da tua empresa, que vai lhe ajudar a pagar as despesas fixas e também a pagar as despesas operacionais, tá certo? Então ali, pegou a sua margem de contribuição, você vai tirar as suas despesas fixas. O que são as despesas fixas? São aquelas despesas que, faça sol ou faça chuva, todo mês ela vai aparecer para você. Por exemplo, água, luz, telefone, internet, contador. Então, os salários, faça sol ou faça chuva, essas despesas, elas sempre vão existir. E aí a gente chama essas despesas de despesas fixas. Pegou a margem de contribuição, retirou as despesas fixas, você fica com uma coisa que a gente chama de lucro operacional. Este ainda não é o lucro que vai para o seu bolso, tá? O lucro operacional é o lucro ali antes dos investimentos e antes das despesas operacionais. Então, você tira os seus investimentos do lucro operacional, você vai ter o lucro operacional, tirou os investimentos, você tem o lucro operacional. Tirou as despesas não operacionais, você tem o que a gente chama de receitas de lucro líquido. Então, é o seguinte, quando você pegar ali o seu lucro operacional, você vai tirar ali ainda as receitas não operacionais e as despesas não operacionais. O que são receitas não operacionais? São aquelas receitas que não fazem parte da tua operação, tá bom? E as despesas operacionais também são as despesas que não fazem parte da tua operação. Vamos dar aqui um exemplo de receita não operacional. Você pega aí um objeto que está na tua empresa, sei lá, um carro, uma moto que você não está usando mais e vende, tá? Esse dinheiro que vai entrar no caixa da tua empresa foi um dinheiro que não... ele entrou, mas ele não faz parte ali da operação do teu negócio. Não foi através da venda de um produto ou da prestação de um serviço. Foi através da venda de um bem, ou seja, ele não faz parte da sua operação, por isso que a gente chama de receita não operacional.
E o conceito de despesas operacionais é da mesma forma, são aquelas despesas que não fazem parte da tua operação. Depois de tudo isso, é que você vai ter aí o tão sonhado lucro líquido. Detalhe, esse lucro líquido ele não vai para o teu bolso. Geralmente a gente deixa esse dinheiro guardado em uma conta de investimento da empresa. E no final do ano você faz, se você tiver sócios, você vai dividir parte desse lucro, tá bom? E aí, como é que você vai fazer para aumentar o lucro, ou seja, aumentar a sua lucratividade? Primeira coisa, fique de olho no seu preço de venda. Como é que os pequenos empresários hoje calculam ali o seu preço de venda? Na maioria das vezes, olhando para o concorrente. Se o meu concorrente vende aquele objeto a R$10, eu vou botar aqui a R$9,50, que é para vender mais. Só que é o seguinte, não dá para você calcular o seu preço de venda olhando para a concorrência. A concorrência tem a realidade dela. É uma empresa diferente da sua, ela vai ter despesas claro, também investimentos diferentes do seu. São realidades diferentes e o seu preço ele tem que estar de acordo com a sua realidade. Talvez a concorrência não tenha a mesma despesa que você, não tenha ali a mesma estrutura que você. Por isso que ela consegue vender um pouco mais caro ou um pouco mais barato, tá? Uma outra coisa, organize o financeiro e corte custos. Eu digo sempre, despesas é igual unha. Tem que cortar sempre, toda semana, senão acaba crescendo e você vai perder a mão, tá certo? Então, quanto mais o seu financeiro estiver organizado, melhor você vai enxergar onde você pode cortar custos. Outra coisa, compre mais barato. Sempre que você compra mais barato, acontecem duas coisas. Ou você consegue repassar mais barato, ou você consegue lucrar mais. E como a gente está falando de lucro, todas as vezes que você compra mais barato e consegue vender pelo mesmo preço que você estava vendendo antes, se esse preço está dentro do mercado, cara, aumenta a tua lucratividade. Apesar de contas, a gente abre uma empresa, é para isso, é para lucrar, tá certo? E aí eu vou falar, vamos aqui para as dicas do dia. No Fica a Dica. Eu trouxe aqui 3 dicas sobre lucro para você, tá certo? A primeira é, faça pesquisa de mercado. Não adianta nada você colocar o seu preço muito acima ou muito abaixo sem analisar o mercado à tua volta, tá certo? Você coloca o preço muito abaixo, você acaba perdendo lucratividade. Se você coloca o preço muito acima, você acaba perdendo vendas. Então, faça sempre, periodicamente, pesquisas de mercado. Segunda dica, sua empresa não pode ser um barco à deriva. Você precisa conhecer na palma da mão os números da sua empresa. Quando você não conhece os números, a sua empresa é um barco à deriva. Terceira dica, tenha um preço realista. É isso mesmo, o seu preço ele precisa estar dentro do mercado. Nem muito acima e nem muito abaixo. A não ser que exista algo ali que justifique essa diferença brusca de preço.